Se tem uma coisa que acontece com muita frequência depois de um divórcio, e algumas mulheres têm vergonha de admitir, é que elas continuam acompanhando a vida do ex mesmo de longe. Elas dizem que não querem voltar mais pro ex, sabe racionalmente que a relação ela já estava ruim e que elas devem seguir em frente, e que eles vão seguir caminhos diferentes. Mas mesmo assim, elas continuam observando a vida deles pelas redes sociais ou querendo acompanhar pelos amigos em comum, sabendo se ele está namorando, se ele está feliz, se ele sofreu com o término, mas a cada nova informação parece que reabre uma ferida. E esse sofrimento, ele geralmente não vem apenas porque o ex está vivendo a vida dele, mas ele vem por uma comparação que dói, porque as mulheres elas começam a concluir que se ele está bem e elas estão sofrendo, então tem alguma coisa errada com elas. Atenção que isso é uma distorção cognitiva, porque pensar que a recuperação emocional deve ser uma corrida e alguém vai ganhar e alguém vai ficar para trás, isso é disfuncional. Só que a forma como cada pessoa lida com a dor é diferente. Enquanto algumas vão entrar em contato, chorar, buscar terapia, sofrer, vão sentir a perda e se reorganizar a partir daí, outras vão tentar a todo custo fugir dessas emoções, elas vão trabalhar demais, elas vão sair o tempo todo, viajar muito, vão começar novos relacionamentos sem entender o que aconteceu e aparentemente sem olhar para trás. Não necessariamente isso significa que ela amou mais ou menos ou que sofreu mais ou menos. Significa apenas que cada pessoa escolhe caminhos diferentes para lidar com a dor. Então, existe aqui uma questão muito humana e poucas pessoas têm coragem de admitir. Porque muitas vezes o que machuca não é a felicidade do outro em si, mas é uma sensação de injustiça. Aí surge um pensamento silencioso de que a outra pessoa também deveria estar sofrendo. Afinal, se você sofreu tanto, parece muito injusto ver a outra pessoa sorrindo. E aí, por trás disso, costuma existir uma crença ainda mais profunda. A ideia de que se ele não sofreu, talvez você não tenha sido suficientemente importante na vida dele. Como se a dor dele fosse a prova de que existiu ali, de fato, um amor. Mas sofrimento, mas sofrimento nunca foi prova de amor, assim como culpa também não é sinônimo de responsabilidade. E ver alguém sofrer não cura a nossa própria dor. Na prática, na verdade, isso só mantém a nossa vida emocional presa a alguém que não faz nem parte da nossa rotina. Outro ponto importante aqui é lembrar que nós não sabemos exatamente o que acontece na vida das outras pessoas. A gente tem o costume de achar que tudo que aparece nas redes sociais é tudo que acontece de fato, e aquilo ali é apenas um recorte. Mesmo quando alguém parece estar muito feliz, a gente não sabe a qualidade das relações ali por trás, ou o que acontece quando a câmera é desligada, ou o que aquela pessoa realmente está sentindo. E mesmo que a pessoa esteja genuinamente feliz, isso não significa que você tenha fracassado. Talvez o seu maior erro, né, aqui nessa separação, tenha, tenha sido transformar a felicidade do seu ex em uma régua para você medir a sua própria recuperação. Porque quando a gente faz isso, a gente entrega para o outro o poder de definir se nós estamos bem ou não. Então, é como se nossa evolução passasse a depender do que a outra pessoa posta, de como ele está feliz ou como ele deveria estar. Então, aqui talvez uma pergunta muito mais honesta para você olhar para sua recuperação é: como é que você está depois da separação? Como é que tem sido trabalhar? Você está conseguindo se concentrar? Você voltou a sentir prazer nas pequenas coisas? Você conseguiu se replanejar na vida? Essas medidas são muito mais honestas para olhar para uma cura, muito mais do que olhar para uma foto ou informação da vida do seu ex. E se você percebe que você ainda tem a necessidade de acompanhar tudo o que acontece com ele, talvez valha a pena fazer uma pergunta um pouco mais profunda. O que eu estou procurando ali? E muitas vezes não é informação. Você talvez esteja procurando uma confirmação de que foi amada, ou esteja buscando sanar essa sensação de justiça, ou talvez esteja buscando uma validação que talvez nunca venha. Por isso, chega um momento que a reconstrução exige uma mudança de foco.
A vida, ela precisa voltar a ser sobre você, não sobre quem foi embora, não sobre quem já seguiu em frente e muito menos sobre quem parece ou não feliz, porque sua recuperação não deveria ser medida pela vida ou felicidade do seu ex, mas sim pela mulher que você está se tornando depois da dor. E talvez essa seja a boa notícia de tudo isso. Você não precisa esperar que ele sofra para você se permitir ser feliz.